Tem vários comentários aqui no chat, eu vou escolher alguns aqui para a gente poder responder. Então, o Flávio Iorata colocou, né, que soluções de EDMS podem interagir com soluções de inteligência artificial para auxiliar na priorização dos documentos para os projetistas, evitando atrasos na execução do projeto? Tem essa conexão? Sim, é um ponto muito bem colocado, a questão da incorporação da inteligência computacional dentro desse ambiente. Existe uma quantidade enorme de possibilidades que você pode fazer incorporando algoritmos de inteligência computacional dentro desses softwares, né? A questão de priorização da execução dos documentos, a questão da predição de erros, como eu expliquei, inclusive de formas mais sofisticadas, uma série de alertas, de controles que podem ser incorporados. Então, sim, a resposta é sim, existe essa possibilidade. Hoje a gente ainda está, diria, num grau inicial em relação a esse estágio da incorporação da inteligência para facilitar esse dia a dia, mas existe um potencial enorme, incluindo essa possibilidade aí que foi comentada. Tem uma outra pergunta, olha, vários elogios, tá vendo, Otto? As pessoas gostaram bastante da sua explanação. Legal. Tem uma pergunta que ela é grande, ela não coube numa linha só, acho que a gente vai ter que precisar projetar duas vezes. Poderia comentar sobre os riscos de segurança, a governança da informação, documentação nos sistemas informatizados nas empresas com uso de software? Contemplam os requisitos necessários para a segurança dos processos administrativos das empresas? Uma pergunta bem ampla, né? Sim. É uma pergunta interessante, porque a gente está com um assunto aí bem em voga, que é a questão do LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não só em relação ao bom funcionamento dos processos administrativos dentro da empresa, garantindo produtividade, assertividade e evitando falhas, mas também na questão da segurança de que cada um está acessando somente os dados que ele pode acessar. O software ajuda muito nesse sentido. Por quê? Porque existe uma limitação. Quando você armazena os documentos no servidor de arquivo, a precisão de permissionamento que você chega, ela fica num nível muito mais macro do que o nível que você consegue chegar usando esse tipo de software. Como eu falei, os softwares EDMS permitem que você vá lá no detalhe, qual é o projeto, ou a área administrativa, mas qual é o diretório, qual é o status em que o documento está. Então, com isso, você amarra muito bem essa questão do permissionamento e, consequentemente, fica compliance em relação ao LGPD. Né? A mesma coisa em relação aos processos e procedimentos internos. Esse tipo de software ajuda muito a você amarrar, automatizar a sequência de atividades, quem pode fazer o quê, controlar a questão de prazos. Você fazer isso sem um software desse tipo, além de aumentar muito o risco, aumenta muito a carga horária para controlar isso de forma manual, através de planilhas em Excel, por exemplo. É verdade. Até nas divulgações aqui a respeito do Wiki, né, uma das provocações que aconteceram nas postagens foi: trabalha com projetos de engenharia, mas faz todos os controles no Excel. Né? Parece que não combina essas duas coisas, né? Quando em projetos muito grandes, acho que não tem espaço mais para fazer controle de distribuição de documento ou até controle de datas, de prazo no Excel. Eu acho que hoje não... Assim, a tendência de mercado, os próprios clientes ou as exigências do projeto já não comportam mais esse tipo de processo, né? De você ficar fazendo controle só por planilha ou por outros métodos aí não sistematizados. Fica muito difícil e muito arriscado, né? Uma planilha, você tira uma fórmula, tirou uma célula, esquece, acabou o teu controle. É verdade. Efetivo. Eu acredito que o Excel vai continuar existindo por mais muitos anos, porque é uma ferramenta extremamente poderosa. Porém, não dá para confiar no Excel para fazer a lista de documentos, para controlar status. O grosso, né, os controles principais
eles precisam ser mais automatizados, como você falou. O Excel ele deixa muitas aberturas para que o usuário acabe cometendo alguns erros. Agora, em relação a isso que você falou, Ana, infelizmente, a nossa realidade, apesar de realmente ser quase que uma coisa obrigatória para grandes empreendimentos, a gente ainda vê muitos empreendimentos de grande porte com a gestão manual. Talvez pelo aquele ponto que eu expliquei anteriormente, a falta de conhecimento de que o cenário hoje desses softwares mudou muito, né? Ainda tem aquele preconceito de que esses softwares são muito caros, são muito complexos, e aí acabam nem procurando, nem pesquisando sobre o assunto e continuando fazendo da forma manual. Mas a gente ainda vê no mercado softwares projetos de grande porte, todos com gestão manual. Muito desafiador. E aí a equipe, você tira aquele custo de um sistema, da implantação de um sistema, e coloca 10, 15 pessoas só para fazer controle. Não exatamente. combina também, né? É isso aí. Sim. Mas eu acho que de alguns anos para cá, essa parte de GEDs voltados para a engenharia de sistemas, né, evoluiu muito. A gente já está assim, antes era só os sistemas feitos fora, né? E a gente importava e trazia para cá. Aí tem a questão de variação da moeda, né? E ficava muito caro, mas hoje a gente já tem boas soluções aqui dentro do próprio país, né? De fazer de uma forma bem adaptada para o nosso método de trabalho, enfim, vários benefícios aí. Fico bem contente de ver muitas soluções boas, de qualidade, sendo entregues para cliente, trazendo realmente segurança para os projetos, segurança para as pessoas envolvidas. Então, muito legal. Vamos mais algumas perguntas, porque senão só eu vou ficar aqui te perguntando, Otto. O Jesuína Costa pergunta, né? Este software possui ERP integrado? Permite integração com sistemas de mercado? Essa pergunta é interessante porque essa é uma outra característica que mudou muito com o passar do tempo, né? O eClick ele é um software 100% web. A linguagem web ela é muito mais prática. Softwares web, né, como o eClick, são muito mais práticos de serem integrados, né? Você cria um web service e você transita os dados de um sistema para outro. Então, respondendo sim, é possível integrar com qualquer RP, qualquer outro tipo de software sem problema nenhum. Tá? O José Silvio perguntou, fiquei com uma dúvida sobre quem seria o responsável por confeccionar os itens do checklist que você tinha comentado. O cadastro do checklist é feito no início do projeto, né, de acordo com cada projeto. Né? Você pode ir lá e cadastrar os itens que são mais importantes, que são relevantes em relação à verificação de cada tipo de documento, isso fica guardado dentro do eClick, e aí no momento em que o documento vai ser verificado, aquele checklist aparece para que o verificador marque os itens. Mas isso é uma pré-configuração que pode ser feita de forma autônoma pelos usuários do eClick, que tem permissão, né? Eles vão lá e eles que cadastram os itens do checklist e fazem a alteração nos momentos que eles quiserem. Tem mais duas perguntas, na verdade, uma pergunta e outra que eu vou juntar várias perguntas numa só. Do Arlan, né? Como o sistema eClick trata a taxonomia? É possível definir a estrutura na implantação? Sim. Existe a possibilidade de você criar o que a gente chama de regra de codificação do documento, onde você, de acordo com os atributos que estão sendo selecionados para aquele documento, o próprio eClick já gera o código do documento, né? Então, existe sim essa possibilidade de fazer essa configuração, e outra característica que é autônoma, né? É possível fazer sem a nossa intervenção. Muito bom. Tem várias perguntas no chat, Otto, sobre segurança desses dados e a LGPD, que também hoje vamos ter uma palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela afeta a engenharia. Então, como que o sistema eClick está pronto para tratar questões relacionadas à LGPD e questões relacionadas à parte de segurança desses dados, né? Não só de dados pessoais, mas segurança de uma forma geral
dentro do próprio sistema? Boa pergunta. A gente tem uma preocupação muito grande com a parte de segurança. Softwares desse tipo precisam ter, né? Porque são informações ali, propriedades dos clientes. Existe uma camada de segurança que fica na questão do software, e existe uma camada de segurança que fica na infraestrutura onde esse software foi instalado, né? O eClick, na camada de segurança do software, ele tem uma série de bloqueios. Então, você tem usuários com senhas individuais que são criptografadas, você tem a questão de tentativas, mais de 3 tentativas incorretas, ele bloqueia, né, o usuário, você tem aquela questão de validação com MFA, são 2 camadas, é aquele token, né? Eu não sei se você já usou isso, tem alguns softwares que tem isso, você tem que instalar no seu celular um aplicativo que fica gerando uma sequência numérica, né? E aí você tem que digitar aquela sequência, além da sua senha, você ainda digita a sequência numérica do seu token para poder entrar no sistema. O eClick tem isso também. Então, a gente tem uma série de ferramentas, né, de requisitos para bloquear o invasor na camada de software. E, além disso, você tem a camada da infraestrutura. Então, vamos supor, o eClick, se ele estiver instalado na nuvem nossa, a gente tem a possibilidade de instalar na nossa nuvem o eClick, que fica na Amazon, e lá a gente tem firewall, a gente tem backup, a gente tem bloqueio por IP, a gente tem uma série de ferramentas também, sob o ponto de vista de infraestrutura, para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de invasão. Na questão do LGPD, o eClick ajuda muito, como eu falei, porque ele, além de você poder criar permissionamento de acesso de uma forma muito mais detalhada, existe toda aquela questão da rastreabilidade também, de quem fez o quê, né? E com isso você consegue fazer auditorias para ver se as pessoas estão tendo acesso ao que realmente eles precisam, colocar informações confidenciais para só determinados grupos de pessoas que podem ter acesso, de uma forma mais detalhada do que o uso, por exemplo, de servidores de arquivo. Muito bom. Otto, muito obrigada, excelente a tua apresentação, o pessoal está elogiando, continua elogiando bastante no chat. Quero te agradecer, então, por essa palestra, por esse conteúdo tão bacana que você trouxe, e agora a gente vai para a próxima, já está ali no chat, né, o link da próxima sala, e fica o convite, Otto, para você participar também junto com a gente. Muito obrigada, Otto.